sobre a questão comercial, vender serviços de regularizações de imóveis. É fácil? É difícil? Como vender? O que eu faço? Tá? Serviço de regularização de imóveis, gente, ninguém acorda assim e fala assim, eu vou regularizar meu imóvel hoje. Ninguém pensa, eu preciso deixar meu imóvel, será que tem alguma coisa que não está correta? Deixa eu ir atrás dessa informação. Infelizmente, no geral, a nossa cultura, nós não temos muita preocupação com as questões documentais no geral. É lógico, tem as exceções, mas de forma global, não é só a questão do imóvel, mas muitas vezes a questão até mesmo do particular, de algum documento particular, questão de talvez algum outro documento que precisava estar atualizado e nós não atualizamos. Por exemplo, a questão mesmo da identidade, várias vezes a gente precisa atualizar e está lá, uma identidade que nós fizemos há 20, 30 anos atrás e está mesmo. E às vezes quando precisa de um documento atualizado, ela não serve. E por aí afora. Então, desde documentos simples, nós temos a dificuldade de tê-los atualizados, de estar tendo esse cuidado, algumas coisas mais complexas, que é o caso de um documento de um imóvel. E a questão do documento imobiliário, muitas vezes, ele traz consigo uma despesa alta, né? A pessoa vai ter que pagar para fazer a regularização, a parte do serviço, vai pagar taxas na prefeitura, vai pagar o registro do imóvel no cartório e por aí afora, vai gerar várias despesas que ela não quer fazer. Então isso é um fato. Mas como que eu consigo captar esse cliente? Como que eu consigo despertar desejo nele fazer um serviço que nós prestamos, né? E como que daí eu dou sequência a isso? Como que eu fecho? Por exemplo, tem um franqueado nosso que trouxe para nós que fez dezenas de reuniões, mas não conseguiu fechar com ninguém, porque chega no último momento, o fechamento não está acompanhando o seu atendimento. Na hora H ali, no último momento, ele não consegue fechar serviço, né? Então, são algumas curiosidades, são algumas dicas que eu vou passar agora nesse momento, para que a gente possa, de fato, a área comercial desenvolver contratos, fechamento de contratos. Mas vamos lá. Qual que é o principal cliente que nós temos hoje? O principal cliente que nós temos são dois tipos de clientes. É aquele cliente que nós vamos correr atrás dele, é aquele cliente que nós vamos criar ele do nada. Ele não existia, há uma possibilidade de nós tê-los e nós vamos atrás dele. O segundo modelo de cliente que nós temos é aquele cliente que vem até nós. Por quê? Ele recebeu uma notificação de algum órgão público. Ou ele foi notificado pela prefeitura, pelo Ministério Público, ou por algum órgão também que talvez pode ser um órgão federal, um órgão estadual, própria Receita Federal, enfim. De alguma forma chegou alguma notificação com ele, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então, esse cliente, quando tem alguma problemática, aí ele vem até nós. Se ele sabe que nós existimos, ele vai até nós. Ele vai até nós por quê? Porque daí ele precisa resolver aquele problema. Então, eu tenho esses dois tipos de cliente. Aquele que eu vou até ele, ou aquele que vem até a mim. Existe cliente também vir até a mim sem ser via alguma notificação? Existe. Mas é pequeno. É pequeno isso. Só se ele estiver querendo regularizar, pensando numa venda, ou querendo regularizar pensando numa sucessão, de repassar isso para os filhos e etc. Mas vamos lá. Então vamos para aqueles clientes que vêm até nós. Qual que é a melhor forma deles saberem que nós existimos? Qual a melhor forma de me posicionar e eles saberem que podem me contratar? Tá. Esses clientes que chegarão até nós
e de iniciativa deles, a melhor forma de você tê-lo é um posicionamento na internet. É as pessoas sabendo que você existe. Não tem outra forma dele te encontrar se a pessoa não sabe que você existe. Se você está aí na sua cidade, e na sua cidade as pessoas ainda não sabem que você trabalha com regularização de imóvel, é uma obrigação sua se posicionar dessa forma. As pessoas precisam saber que o João, que a Maria, aquele profissional X, aquele profissional Y, o corretor de imóvel X, o arquiteto ou o engenheiro trabalham com regularização de imóvel. Você é um advogado que atende no direito imobiliário. As pessoas precisam conhecer a cidade, a sua comunidade, o seu bairro, enfim, onde você está inserido, ou não só apenas onde você está inserido, talvez a cidade vizinha também, que você tem desejo que te contratem. Você precisa existir para essas pessoas. Não tem como elas virem até você se você não existe. Você precisa existir. E a forma de você existir é o quê? São essas pessoas te conhecendo através da internet. Não tem melhor caminho do que esse. Ah, mas eu posso colocar um outdoor? Pode. Ah, eu posso contratar uma propaganda de TV ou rádio? Pode. Fica ao seu critério. Mas hoje, o que é mais viável, economicamente falando, que dá mais resultado e mais viável, sempre será o posicionamento via internet. Facebook, Instagram, LinkedIn, é bem interessante também. Enfim, você precisa se posicionar. Então, o melhor caminho é o quê? Existir um posicionamento seu via internet, porque você vai fazendo esse trabalho contínuo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Coloca R$20 diário. Você vai gastar R$600 no mês. Para as pessoas saberem que você é um profissional da área de regularização de imóveis. Gente, volta e meia eu tenho que fazer algumas reuniões com o franqueado, e o franqueado fala, não está dando resultado, eu estou tentando captar serviço e não dá resultado. A minha pergunta básica sempre vai ser, quanto você tem investido em tráfego pago? 99% das vezes, das pessoas que não têm resultado, elas não investem em tráfego pago. Elas não colocam dinheiro. Elas querem que o serviço venha até ela, mas sem se posicionar, sem as pessoas saberem que existe. Daqui a pouco eu vou falar uma forma de você não investir em tráfego pago, de você não ter a necessidade, de colocar dinheiro e vir serviço até vocês. Entendeu? A Ellen colocou aqui, ó, além da internet e o network, o pessoal acredita que seja importante. Exatamente, eu já vou entrar no assunto do representante, e ele é a ferramenta que você tem, a melhor forma que você tem de não estar investindo dinheiro na internet, para que as pessoas te conheçam e as pessoas saibam que você existe. E aí você vai ter mais essa possibilidade. Mas a primeira possibilidade desse cliente que está ali, precisa de um serviço, de repente ele não sabe onde procurar, procurou na internet e vai te achar. Existe uma ferramenta chamada SEO, que é do Google, que você pode aparecer ali na tua cidade, a pessoa procurou você ser a primeira ali. Está ali, doutora escritura, cidade X, você aparecer como a primeira alternativa para fazer a regularização de imóveis. Então, a pessoa procurou no Instagram, sabe que você existe, procurou no LinkedIn, sabe que você existe. Então você precisa criar esse contexto para que alguém, quando parta da pessoa procurar você, essa pessoa sabe que você existe. Então, o investimento em internet, ele é indispensável. Então, fator comercial, primeiro ponto é posicionamento na internet. A partir desse posicionamento, você vai começar a ser conhecido. Então, quando a pessoa tiver essa dor, ela vai te procurar.
Ela vai te procurar, não tem como ela não te procurar. Então, qual é a melhor ferramenta dessas todas que eu te falei? Se você não tem dinheiro para investir no Google, no Instagram, no LinkedIn, comece pelo Instagram. Porque hoje as pessoas estão toda hora ali, com o dedinho passando ali. Então, se você não tem dinheiro para colocar em todas elas, coloca R$20 por dia no Instagram. Para as pessoas começarem a saber que existe a Doutor Escritura, existe o Doutor X, o engenheiro Y, o corretor Z, enfim, o profissional que você é prestador nessa área. Ah, mas eu estou colocando esse dinheiro e não está dando resultado. Gente, é um dinheiro onde você vai colocar para posicionamento. Não é uma coisa que você está criando uma campanha e aí essa campanha vai trazer um lead para você e você já vai atender, já vou entrar nisso. Primeiro a gente está falando do cliente vir até você, né? E não você ir atrás dele. Então esse cliente é aquele cliente que você vai estar só posicionado. Inclusive esse investimento sai mais barato. Por quê? Porque é apenas um investimento onde você vai estar falando de uma forma educacional, você vai estar dizendo que desenvolve tal serviço. Então, esse dinheiro seu vai render muito mais se eu fosse atrás de um lead. Por exemplo, quando eu vendo uma franquia, hoje nós pagamos no lead, ele vai variar em torno de R$18 a R$25 cada clique que a pessoa dá ali. Independente se eu vou vender ou não, independente se ela vai agendar uma conversa com a gente ou não. Esse lead que eu estou falando, esse investimento de posicionamento é diferente desse lead que eu estou falando agora. É diferente dessa captação de pessoas para a gente tentar fazer um agendamento, desse agendamento fazer uma reunião e essa reunião a gente vender. É diferente. É o que eu vou explicar na sequência. Então, o investimento de posicionamento é de suma importância. As pessoas têm que saber que você faz isso. As pessoas têm que conhecer, têm que sempre, tem um problema com o imóvel, Doutor Escritura. Tem um problema aqui com tal coisa, Doutor Escritura. Surgiu agora a questão de fazer uma regularização do imóvel lá da minha tia, ou do meu imóvel, enfim, independente de quem seja, Doutor Escritura. Você se posicionou na sua cidade, as pessoas sabem que você faz isso. Então, é de suma importância o investimento. Tá, seguindo a questão de investimento na internet. Agora, eu vou atrás do cliente. Isso aí é para eu me posicionar. O cliente, quando tiver uma dúvida, ele vem até mim. Tenho duas formas de resolver esse problema. Primeira forma, eu criar campanhas e essas campanhas trazer o cliente até a mim. Trazer o cliente nisso daqui, no meu celular, para eu poder aqui dentro conversar com ele. Então, nós temos aqui uma estimativa bem interessante. Por exemplo, quando a gente faz aquela promessa, fature ali 21 mil, há uma necessidade de um investimento X, porque eu sei que em cima daquele investimento X eu vou trazer X pessoas e dessas X pessoas, 20% vai fechar contrato. É uma estimativa que a gente tem de média, somando todos os nossos franqueados e nós também chegamos nessa média. Não é uma média só de 2025 ou só 2024, não. É uma média que a gente tem desde 2018 e essa média vem se mantendo. 2017, 18, 19, até mesmo no ano do Covid, foi 2020, essa média foi até maior de fechamento de serviço, por incrível que pareça. Mas essa média, ela hoje é 20%. E como que eu faço? Eu crio uma campanha do zero, captando esse cliente, e esse cliente vem na minha campanha, ele vem até o meu número do meu celular que eu cadastrei. Esse cliente, você foi e falou, olha, eu resolvo tal coisa. Seu imóvel está irregular, eu resolvo. Seu imóvel tem alguma pendência, eu resolvo. A sua terra tem alguma coisa irregular, eu resolvo. A sua chácara tem algo, perdão, tem algo irregular, eu resolvo. Entendeu?
Você mora num prédio, num condomínio e nenhum apartamento é regularizado, eu resolvo. Então você vai dizer para o seu cliente que você resolve isso. O seu cliente vai ler isso, vai despertar o interesse e ele vai cair naquela campanha que você está fazendo. Consequentemente, ele vai direto para o seu número de celular. E você vai ter uma mensagem que é automática, dando um bom dia. A partir disso, você desenvolve o atendimento. Então, de cada 10 leads que nós conseguimos levar para esse funil, o nome disso é um funil, nós temos um aproveitamento de 20% de fechamento. Qual a nossa indicação de investimento diário para esse tipo de campanha? No mínimo R$100 diário, para você ter um bom resultado. Por que R$100? Vai variar de cidade para cidade, de região para região, o preço do lead. Eu acabei de falar que às vezes eu pago R$25 num lead. E esse lead, por exemplo, se eu estou investindo R$100, eu vou ter 4 clientes. Entendeu? Então, por isso, esse valor. Mas eu não posso investir R$3.000 mensais na captação de serviço. Gente, esse valor é bem interessante, por quê? Porque um serviço que você fechar já pagou esse investimento. Só um serviço que você fechar paga. Dificilmente você vai fechar um serviço abaixo de 3.000. Ah, tá, mas eu fecho por um salário mínimo. 2 serviços pagam. Com toda certeza, campanhas vão trazer serviço. Mas vamos lá. Vamos imaginar que você não coloque R$100 diário porque você está tendo dificuldade de colocar. No mínimo R$50. Menos que isso, impossível. Vou usar essa palavra impossível, consertando, mas é muito difícil você captar clientes. Infelizmente é muito difícil. Por quê? O custo do lead está cada dia mais caro. O custo desse cliente, de captar ele vem através do seu anúncio, ele está cada dia mais caro. Outro dia uma pessoa conversando comigo, estava comentando que no escritório dele, ele estava pagando R$9 e estava reclamando. Eu falei, cara, levanta a mão para os céus e agradeça, porque esse preço hoje é muito difícil de ser praticado. Ah, você talvez pode ouvir, mas o fulano paga R$5 no lead. É verdade? Sim, tem, mas é muito difícil. Por quê? Quanto mais você vai escalando, mais você vai captando clientes, mais caro vai ficando o seu lead. Mas ainda é a melhor forma de captar clientes. Aqui há uma pergunta do Edmar. A Doutora Escritura fornece assessoria para a solução dos casos? Sim, fornecemos, Edmar. Entra em contato com o nosso suporte, que nós vamos fornecer a assessoria para a solução. Tá bom? Pelo que eu entendi aqui, caso de alguns... Enfim, mesmo se for de serviço ou se for na captação, também, em ambos casos, a gente fornece essa assessoria. A captação do cliente, gente, esse investimento é de suma importância para que você possa estar entrando, igual eu disse, vai cair no teu celular, plim, plim, vai cair ali os clientes. Parte de você esse atendimento. Há uma pesquisa, aí para tipo de curiosidade de vocês, que quando o cliente cai no teu funil ali, o interessante é no máximo 20 minutos você atendê-lo. Isso é uma pesquisa. Ah, mas é difícil para mim, tal. Mas não deixe, por exemplo, caiu hoje, quarta-feira, o cliente caiu ali às 4 horas da tarde. Não deixe para dar o primeiro boa tarde e começar a conversa amanhã. Atenda hoje. Se você não pode atender, talvez porque, por exemplo, eu tenho franqueados que ainda trabalham em outras empresas e às vezes talvez tenha essa dificuldade. Faça isso assim que você sair, assim que você tiver acesso ao teu celular. Ou deixe uma pessoa responsável, mas não deixe virar de um dia para o outro. Não deixe a pessoa dar um bom dia 9 horas da manhã e você dar uma boa tarde 4 horas da tarde. Isso não é interessante. Você quer esse cliente, você quer vender para ele. Então você tem que dar uma atenção já o máximo possível imediato. Nós não somos assim, chegamos num lugar, quando tem uma fila grande que a gente tem que esperar lá uns 30, 40 minutos, nós já não achamos ruim.
É assim, a espera ela é ruim em qualquer aspecto. Não é porque é só um celular e etc, mas muitas vezes você não ter esse atendimento de imediato pode causar um certo desconforto. Porque se a pessoa está indo até você, no caso do serviço, ela tem alguma coisa para perguntar e ela tem algum caso para você. Se ela vai fechar, aí é outro momento. Vai depender de você, vai depender se ela está só por curiosidade. Mas se ela está só por curiosidade, ela tem essa problemática, você vai plantar uma semente ali. Então, você criou o funil. O cliente foi até você, você já está pagando caro por ele. Não deixe de atendê-lo o mais rápido que você pode. Não deixe virar um dia para o outro. Isso passa algo ruim. Por quê? Porque nesse intervalo ele pode conversar com outro advogado, ele pode conversar com outro profissional, com outro corretor que faz isso e você perder a venda. Então você precisa, de uma forma mais rápida possível, atender esse cliente. Por quê? Imagine que você está pagando ali R$15 no lead e você está colocando ali R$100 por dia. Quantos leads vai vir ali? Então você vai ter ali em média de 7, 8 leads, né? Durante um mês, você vai ter uma quantidade significativa, principalmente na segunda-feira, porque sábado, domingo rodou, você não atendeu, você já na segunda-feira tem que atendê-lo. Então, qual a média de fechamento? 20%, gente. Você atendendo, mostrando para ele que você consegue, então você, normalmente, a média que nós temos na nossa base é 20% de fechamento. E aí você pode falar, mas 20%, investir R$3.000, ver ali tantos leads, 20% vai ser um número significativo em termos de valores. É bem significativo e em termos de resultado, é um resultado bom, gente. Hoje a gente tem vários negócios que é 5%. 5% a gente comemora, inclusive. Por quê? Porque o normal desse mesmo negócio é 2%. E ele está dando 5%, significa que a gente está tendo um resultado maravilhoso. Então, se você consegue manter a média que nós temos, e nós vamos te ajudar a ter essa média, é maravilhoso. Então, se você conseguiu captar ali, por exemplo, 30 leads, e é algo que a gente incentiva sempre, você ter no mínimo mensal 30 leads, você vai fechar 6 serviços no mês. No mínimo ali, se você fecha um serviço pelo outro de 3 mil, você já fez no mínimo 18 mil. Entendeu? Para alguns esse valor é muito pequeno, para outros é bom, para outros é bastante, enfim, depende da realidade de cada um. Então, você tem que criar no mínimo ali 30 leads. No mínimo, mínimo do mínimo, gente. Média de 30 leads é difícil, para que você tenha ali 5, 6 serviços fechados. Então, é criar a campanha. Essa campanha é feita como, Will? Essa campanha, o Juliano já deu aula para vocês. Ele está disponível para atender vocês. Tem aula gravada do Juliano, que é como monta uma campanha. A gente consegue dar todo esse suporte para vocês, para que vocês montem campanhas e invistam ali. E aí, a partir disso o cliente vinha até vocês. A partir disso, você começar a ter os atendimentos. E aí, algumas pessoas podem me questionar, Will, mas estou com dificuldade de fechar esse cliente. Tá, vamos lá. Como que fecha um cliente? Primeiro, se interessando verdadeiramente pela dor dele. Não é atendê-lo por atender. Muitas vezes a gente faz aquela coisa no automático, eu falo isso até por mim. Muitas vezes eu estou atendendo um cliente, você já está tão acostumado com a problemática da regularização de imóvel, tem isso aqui assim, tal. Não. Muitas vezes para nós é só mais um serviço, mas para ele é o problema da vida dele. Muitas vezes aquilo está tirando o sono da família. Muitas vezes aquilo é uma briga entre as partes herdeiras. Entendeu? Você tem a maior diversidade ali de problemática. E aí, não dá para a gente atender no automático.
Não dá para a gente atender sem, de fato, entender a dor que está acontecendo ali, o que está acontecendo, o que de fato... Muitas vezes eu fechei serviço já, historicamente na minha vida, principalmente lá atrás, quando eu estava começando, principalmente por eu me interessar pela história, por eu me interessar realmente de fato o que estava acontecendo. Eu lembro que uma vez eu entrei numa resolução lá que era 12 herdeiros, uma brigaiada, um não se entendia com o outro, e teve uma altura lá que começou um bate-boca, eu fiquei só de lado ouvindo, aí eu falei, gente, eu só vou falar a hora que vocês se acalmar, cada um ficar quieto. Não tem como eu falar e de novo voltar tumulto. Mas eu consegui entender e ver qual que era o problema de verdade. E com muita paciência, a gente vai ter que ter, não tem como não ter quando faz regulação de imóvel, entender as dores, entender e mostrar para a gente, eu estou aqui para resolver o problema. Coisas que vocês têm em particular, vocês conversam depois. A gente está aqui para resolver isso de forma técnica. Muitas vezes se impor mesmo, falar o que você discutiu com ele, sei lá, se tem um problema. Gente, a gente não está ali para isso, a gente está para resolver o problema. Mas quando ele entende que você está ali e está ajudando a resolver e você realmente se interessa, você ganhou os clientes. E muitas vezes falta o quê? A nossa empatia. Então, desenvolva essa empatia pelo problema ali que você tem que resolver. Muitas vezes vai tomar o nosso tempo, muitas vezes vai ser chato, vai ser até ser cansativo, sim. Mas quando você conquista esse cliente, eu tenho um cliente, gente, que eu atendi lá em 2008, que até hoje, ele é meu cliente. Quase 20 anos ele é meu cliente. E ele mesmo fala, só confio em você, porque você resolveu tal coisa para mim, que não sei quem tinha falado tal coisa, você foi lá e resolveu. E aí depois ele indicou mais o X, Y. Tá entendendo, gente? Então, quando você for atender esse cliente, na empatia, você realmente demonstrar interesse pela dor do problema verdadeiramente, você já ganhou o cliente. Você tem um caminho assim muito, muito pavimentado para assinar o contrato. Deixa eu ver aqui, eu estou começando agora. Existe alguma tabela de preço para ter uma ideia de quanto cobrar por tipo de serviço? Sim, Dimar, nós temos uma tabela base, sim. Ela não é padrão para a tua cidade, mas ela te dá uma boa ideia. A partir dela você tem ali uma variedade de serviços e você consegue ver como que está acontecendo na sua cidade, né? O que o meu concorrente, outros profissionais, etc., estão cobrando. A partir dela você pode ter uma boa base. Muitas vezes ela já é uma base bem legal. Algumas pessoas até praticam em cima dela. Amanhã você pode estar pedindo ali para o suporte que eles te enviam. Mas é interessante você entender a tua região. Ela vai te dar uma boa base. Mas por que eu não indico talvez seguir ela? Por exemplo, e aí você só tem ela como base e a partir dela entender a sua cidade. Vamos lá. Eu tenho serviços que em Maringá é um preço, Maringá e Foz do Iguaçu aqui é muito parecido os preços de serviços, mas lá em Minas eu tenho que cobrar quase a metade do preço em várias cidades, senão não fecha. Então, determinado serviço que aqui custa 5 mil, em Minas eu tenho que cobrar 2 mil, 2.500, senão não fecha. Senão não fecha, é a realidade. E esse mesmo serviço, quando eu atendo em Goiânia ou Florianópolis, eu cobro 10 mil, o pessoal paga sem reclamar. É o mesmo serviço. Então, tem algumas questões, tem alguns contextos que sempre vai mudar, de região para região, o preço, a quantidade de profissionais, tem várias situações que vai interferir no preço do serviço. Entendeu? Então não dá para ser uma regra, ou pegar aquela nossa tabela, uma regra. Aquela tabela, ela atende a nós aqui no Paraná. Aqui no Paraná e na região noroeste e oeste do Paraná. Aí em Curitiba, com certeza, em algumas regiões ela já vai seguir um preço um pouco diferente.
mas com certeza vai ser aproximado. Mas se eu vou para Florianópolis, que é relativamente perto, já é outro preço, entendeu? Então, vocês querem ela, nós enviamos, mas pegue ela e use como uma referência do produto para você fazer uma pesquisa de mercado. A Ellen coloca aqui, para mim que estou mais de 20 anos no direito e sou conhecido na cidade, pretendo usar em primeiro lugar o network. Sim, Ellen, eu vou já entrar nesse assunto e como você captar clientes através de representantes também, na questão desse network. Já vou entrar e você vai gostar. Inclusive, a gente tem aqui um manual do representante, a gente vai estar encaminhando amanhã para vocês. Já vou entrar nessa... Eu sou apaixonado por essa questão da indicação do network. Eu acho que ela ainda, no nosso tipo de serviço, ela dá um resultado maravilhoso, porque o nosso tipo de serviço, ele ainda é aquele tipo de serviço que necessita muita confiança. É igual você, advogado, você sabe que quando a gente confia no advogado, a gente só vai nele, pela confiança. É igual contador. Tem duas pessoas que a gente não muda, é contador e advogado. Depois que a gente aprendeu a ter confiança nele, a gente não muda, porque a gente sabe que ele defende pela gente. Eu tenho um contador, que é o meu primeiro contador até hoje. Ele se tornou meu amigo. Quando eu vou lá em Campo Mourão, onde tudo começou na cidade, a gente almoça junto, ele fala, cara, vem pra cá, não fica em hotel, fica na minha casa. Virou um amigo. Então, são profissionais que, quando a gente descobre, a gente não troca de jeito nenhum, porque a gente confia. Regularização de imóvel tem muito esse teor da confiança. Por quê? Porque a gente está lidando com um imóvel e muitas vezes é um único imóvel da pessoa. Então, para ela tem além do valor financeiro, tem um valor sentimental, porque ela deu um duro muito grande para comprar, ou foi uma herança dos pais e os pais deu esse duro, enfim. Normalmente imóvel a gente lida além do fator financeiro. Então, há uma necessidade muito grande mesmo. Então, só para fechar aqui, voltando agora, quando eu faço essa captação, crio essa campanha ela é maravilhosa, ela vai trazer pessoas que têm uma problemática, vai trazer aquela pessoa que está precisando ela conta a história dela, a gente vai descobrir que é um inventário ou um uso capião, vai descobrir que é só para uma verbação, vai descobrir que ela tem um problema na divisa com o vizinho, ela quer resolver aquela problemática com o vizinho. Vai descobrir também que ela mora num imóvel que nunca teve documento, que ela só comprou no contrato de compra e venda ali. Ou que ela está morando num imóvel que ela construiu, tem um terreno, o terreno era da mãe, ela construiu, veio o irmão dela, construiu atrás. Como que resolve isso? O terreno está no nome de a construção foi uma pessoa que fez, a construção dos fundos foi outra pessoa que fez. Como resolver isso? Então vai vir diversas problemáticas das mais diferentes possíveis para vocês. E a partir disso, você começar a atender e entender cada caso. E aí, como que eu consigo levar essa pessoa a fechar contrato? Existem algumas formas de você convencê-la a fechar esse contrato, mas a principal qual é? Primeiro, você, quando identifica a dor dela, você vai identificar se aquilo tira a paz dela ou não. E tem uma máxima, né, que a gente fala que paz não tem preço, né? Então, quando você identifica que a pessoa está perdendo a paz dela, gente, você tem 90% do serviço fechado. Você só não vai fechar se você gerar algum desconforto ou você passar um valor impagável para aquela pessoa. Mas na conversa, você já vai identificar qual é o padrão desse cliente, qual o poder de compra dele, para você personalizar a forma de pagamento que caiba no bolso dele. Independente do valor que seja. Pode ser uma coisa de 20 mil ou de 2 mil. Você tem que entender o contexto financeiro dele para você criar uma proposta que você feche. Não adianta você olhar para o cliente, ver que ele tem um poder de pagamento baixo e querer tirar dele parcela de R$1.000, se ele pode pagar 300. E aí você tem que ver se você consegue absorver
20 pagamentos de 300, por exemplo. Entendeu? Se você absorver, faça. Você tem uma recorrência ali durante 20 meses. Mas vamos lá. Você precisa entender, de fato, o problema ali, se é uma dor que tira a paz. Se é uma dor que tira a paz, o que você vai fazer? Eu vou resolver o teu problema. Tem mais pessoas envolvidas? Gente, não pode fechar o serviço sem conversar com todos os envolvidos. Não tem. Porque se você não entender todas as partes, é perigoso você errar no orçamento. Imagine que o problema é com o vizinho. Precisa conversar com o vizinho. Muitas vezes é melhor você não pegar um serviço do que pegar sem ter conversado com o vizinho, e aí o vizinho travar e vocês terem uma discussão judicial e ficar vários anos. Agora, se há necessidade de ser uma discussão judicial, você é advogado ou tem um advogado parceiro, e aí o serviço é esse, ok. Mas se não é, sempre tentar resolver de uma forma amigável. Então você precisa entender o que tira a paz e resolver. E aí a tua paz é o seguinte, gente, chegou, entendeu o serviço, vale 10 mil o serviço, vamos lá. Preço do pagamento é 10 mil. O teu cliente tem um poder de compra baixo, você tem que parcelar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem. Por exemplo, a gente tem algum serviço que a gente faz parcela de R$ 197. A gente parcela para a pessoa em 24 vezes. Mas a gente pega vários clientes naquela cidade. E o porquê que nós fazemos isso? Porque eu sei que R$ 197 não vai pesar no bolso dessa pessoa. Ela vai me pagar certinho, de fato pagam, entendeu? E eu vou resolver o problema dela e eu tenho uma recorrência durante 2 anos. E o serviço demora um ano e pouquinho para fazer. Então está dentro de uma aceitável. Eu não vou forçar ela a me pagar 4 mil e pouco em 4 pagamentos, 4 parcelas de milão, à vista 4 mil ou 4 de 4.200 ou 1.200. Não vou. Então você precisa entender qual que é a dor ali. É a paz? Beleza, está tirando a paz? Agora vá para o poder de compra dela. Porque muitas vezes ela vai fechar ali porque ela quer paz, mas não aguenta pagar. Você vai arrumar outro problema. Entendeu? Então faça de uma forma que fique bom para você como a empresa e para ela como seu cliente. Não queiram muitas vezes fazer algo que a pessoa não vai honrar. Gente, eu já fechei contratos de 280 mil, de 400 mil, dos mais variados, onde eu tinha que fazer a parcela de 10 mil para a pessoa, 12 mil. Porque por maior que era o valor, o imóvel sendo muito valorizado, por isso que a gente conseguiu fechar nisso, mas naquele momento a pessoa não tinha como me dar, por exemplo, 50 mil de entrada e parcelar o restante. Por mais que eu gostaria de que aquele dinheiro entrasse. Mas eu sabia que a partir do momento que ela regularizasse o imóvel, e ela ia vender esse imóvel, quando entrasse o dinheiro dela, ela podia quitar. Então eu tive que fazer parcelas de 10 mil, porque era o máximo, com muito esforço, que a pessoa estava fazendo para fechar serviço. Então, lógico, é muito pessoal isso. Eu estou te dando dicas do dia a dia que resolve. Entendeu? Então, no fechamento, sempre vai ter ali empatia e uma conversa sincera. Me diga aí, qual a forma que você pode me pagar? Como que você pode me pagar? Você vai ter que fazer um pouquinho de força, mas aquilo que você honre. Lógico, a pessoa sempre vai jogar um pouquinho para baixo? Vai, gente. Você percebeu isso? A pessoa fala para você que pode pagar uma parcela só de 500 e você percebeu que ela... Você vai falar, olha, vamos fazer um negocinho para não ficar nem bom, para não ficar tão ruim assim. Me paga 600. Você está puxando ali 20% a mais, entendeu? Então, entendeu que a dor dela é falta de paz e entendeu qual é o poder de pagamento dela, aí você constrói a proposta de pagamento. Tá. Ah, mas a dor dela não é pagamento. Ela tem dinheiro para pagar. A dor dela é não entender que é o momento certo de fechar o serviço, né? Acontece muito isso também. Você está atendendo uma pessoa, ela tem como pagar em poucas vezes, talvez até à vista, mas ela não sabe se é necessário fazer isso. Vai servir para quê? Só um papel? A gente ouve isso direto. Ah, mas é só um papel.
Não, tá assim há 10 anos, 20 anos, não vai servir para nada. Qual que é a fisgada? Tá, para quem tem dinheiro é uma situação, para quem não tem muito dinheiro é outra situação. Para quem não tem dinheiro, é falar sobre a facilidade de financiamento, é falar sobre a facilidade de dinheiro rápido. Presta atenção, gente. De novo, você tem que conhecer teu cliente. Conhece como? Batendo papo. Entendeu? Você tem que entender o contexto dele. Você entendeu que é um cliente que tem um poder de compra baixo, você vai fisgá-lo com a promessa, e não é só uma promessa, de fato é uma realidade. O imóvel hoje, gente, é a forma mais rápida de você levantar um valor alto do banco. E com ainda mais com a taxa de juros que nós temos, com a Selic alta, hoje o imóvel é o que dá condições da gente pegar valores altos com menores juros. Não tem nenhum outro financiamento no banco que tenha uma taxa de juros mais baixa que imobiliário. Não tem. Eu não sou um conhecimento a fundo do consórcio, mas também, sempre quando eu vejo alguém prometendo alguma coisa em cima do consórcio, são taxas maravilhosas. Então pode usar também o consórcio. Então, quando você mostra esse lado para o cliente, né, você está mostrando para ele que ele pode pegar esse imóvel regularizado e ir a um banco ou ir a uma instituição de consórcio e levantar ali no mínimo 50% do imóvel dele, de 50% a 80%, vai depender da avaliação ali, do cadastro desse cliente, né? Mas no mínimo 50%, indo até 80%, a média normalmente é 70% do valor do imóvel que os bancos financiam, é maravilhoso. Então, quando você tem essa leitura do teu cliente, ele está ali na dúvida, você já joga isso. Quanto que vale o teu imóvel? O cliente vai falar, vale 500 mil. Fala, olha, não é bom você ter algo garantido que você rapidamente possa levantar 300 mil? Você tem 300 mil na tua mão a hora que você quiser. Se uma hora você tiver um problema familiar, se uma hora você quiser investir no seu negócio, se uma hora você tiver uma emergência X, Y, você tem algo ali que você vai levantar dinheiro rápido. E é muito melhor você negociar com um banco. Banco você não tem que ficar pedindo favor, você não tem uma pessoa, se você atrasar a parcela, daí você não tem o parente X que emprestou dinheiro, ou se é um cara mais corajoso, pega dinheiro de agiota, não é o agiota, né? Tirando a brincadeira de lado, mas você não vai ter que ficar alguém batendo na tua porta ali e falar, você está me devendo, me pague. É o banco. Se você atrasar, é aquela ligação do banco, né? É aquele relacionamento que você tem com uma instituição financeira, que te dá a possibilidade, inclusive, de renegociação, se você passar por um outro momento. Então, mostre para essa pessoa, que ela tem ali dinheiro rápido e mais fácil do que em qualquer outro lugar. Então, isso vai também ajudar você a fechar. Tá, vamos lá. Terceira opção é aquele cliente que tem dinheiro, não tem necessidade de ir para um financiamento imobiliário, porque ele tem dinheiro, e não vê o porquê, muitas vezes, de fechar. Em alguns desses, inclusive, já escutei várias vezes, não, se imóvel está assim, eu já fiz o mais difícil, que era comprar os imóveis. Meus filhos têm muito imóvel para herdar, eles que se virem. Como que eu consigo resolver a dor? Como que eu crio a dor para ele perceber a dor? Fala, tá, quantos filhos você tem? Aí você tem que torcer para ele não ter só um, né, gente? A pessoa vai falar, 2, 3. Já imaginou eles discutindo por causa desses imóveis? Entendeu? E isso, gente, é mais comum. De cada 10 famílias, 8 vão discutir. Por quê? Porque um vai achar que aquele imóvel comercial tem um valor, o outro vai achar que tem outro valor, o outro prefere aquele outro imóvel. Aí fala, por que você não resolve isso agora? Inclusive, você já pode deixar para eles como usufruto, ou colocar numa holding, pagar, você vai se livrar do imposto de doação e etc. Você cria uma situação.
demonstra para eles que há a possibilidade de só de você regularizar o imóvel dele, ele economizar esse dinheiro lá na frente. Os filhos não precisarão pagar o imposto X, Y, já vão estar ganhando. De qualquer forma, ele ia ter que vender um dos imóveis que ele conquistou para pagar talvez aquilo. Então, a hora que você demonstra para ele, mostra para ele que isso pode gerar um desconforto entre os herdeiros, sendo que ele, antes dos filhos, ainda tem a esposa, que é a meieira. Se ele faltar, ela é meieira, e para posteriormente os filhos ainda herdar a outra metade. Então, quando você demonstra para ele esse cenário de possível confusão na família, ele começa a repensar isso. Por quê? Porque ele conhece várias histórias, ele já vai linkar com a história que o amigo X contou, ele já vai linkar com aquele parente que ele tem, que talvez possa... Todo mundo conhece alguém que discute por causa de herança. Todo mundo conhece. Não tem como você... A hora que você joga isso, não tem como ele não linkar com isso. Entendeu? Então, é a forma que nós sempre encontramos de pegar essa dor e tentar vender esse serviço para a pessoa. Então, apareceu o cliente, tem posse, tem dinheiro, não é um problema investir nisso, mas ele não está altamente convencido a fazer o serviço, você tem que ir nessa dor. Então, essa dor, ela tem um poder de convencimento muito alto mesmo. Não adianta falar para ele de dinheiro em banco, por quê? Porque ele tem muito imóvel, pode vender para ele é fácil levantar dinheiro. Esse cliente é diferente dos outros, que às vezes tem que parcelar em 24 vezes. Esse cliente é diferente, então você tem que levar essa dor. Essa dor convence, essa dor vence. Então são algumas formas que você tem de resolver o problema. Então normalmente vai estar nessas esferas que eu estou te falando, para o convencimento desse cliente. Esse cliente é aquele que você foi lá, buscou através do lead, está batendo papo com ele, via telefone, ou marcou um café, ou ele foi até o seu escritório, enfim, dependendo do contexto. Você está conversando, identificou isso. É a forma que você vai convencê-lo a fechar negócio com você. Entenderam? Então, forma dessa forma. Qual é a outra forma de eu captar clientes? Que a Ellen já mencionou aqui, e é uma forma que eu sou apaixonado, que eu acho que dá muito resultado, que é o quê? É o representante, é aquele parceiro, é aquele network que eu tenho. Eu, final de 2017, eu comecei a criar um programa de representantes. Na época, nem existia ainda em nossa empresa com o nome Doutor Escritura. Esse nome foi para criar a franqueadora. Criou a franqueadora e foi para criar a franquia. Então, eu tive a ideia de criar os representantes e foi a primeira vez que eu saí assim de forma forte para prestar serviços particulares fora do estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. E aí onde eu fui para o Nordeste, para o Norte, vários estados do Brasil. A gente não ficava centralizado nos estados que a logística nossa era mais fácil, mas a experiência da gente estar prestando serviço com licitações, a gente prestava licitação para vários estados do Brasil, facilitou. Mas eu gostaria... O que eu pensei na época, em 2017? Eu quero agora prestar serviço particular, não só com licitação para outros estados. E daí, meus amigos, o que acontece? Eu criei ali um departamento só para captação de representante e ter representantes. Então, em 2018, começou em 2017, em segundo semestre de 2018, nós chegamos a ter 800 representantes nos mais variados estados do Brasil. Nós tínhamos representantes lá no Acre, no Pará, Roraima, vários estados do Nordeste, todos os estados do Nordeste, no Rio Grande do Sul, que era um estado que a gente não atuava, só tinha atuado ali com serviços de avaliação de imóveis da Caixa Econômica, um contrato que a gente tinha com a Caixa.
e um contrato do Exército lá em Santa Cruz. Tirando esses 2 contratos, eu não tinha feito mais nada no Rio Grande, mas daí a partir dos representantes começou a surgir serviço. Enfim, 2018 e 2019 foi uma movimentação assim, grande devido aos representantes. Todos os nossos representantes davam resultado? Logicamente não, né, gente? Vários representantes a gente investiu tempo, treinamento. E eu lembro que nessa época a gente fazia tudo gratuito. Tudo. A gente tinha um custo alto para a captação dele. Mas os que davam resultado, valia a pena, acabava pagando a conta daqueles que não davam resultado e no final o resultado era positivo. Porque o meu lema sempre tem que dar ROI. Deu ROI, vamos para cima, né? Então dava ROI. E como que é esse formato desses representantes? Como que funciona? Gente, vamos lá. E a gente sempre faz um contrato. Primeiro passo é você entender que vai transformar todo esse teu network em representantes. E por que representantes? Porque você vai ter um contrato com essa pessoa, um contrato de representante para o quê? Para que você possa estar resguardado de um possível processo futuro. Então nós nunca tivemos problemas, mas logicamente dentro de um movimento de 800 representantes que nós tivemos, sempre um ou outro quis ameaçar, quis ser espertinho, mas nunca virou em nada. Nem audiência, nunca tivemos nem processo, tem um processo dentro disso. Mas lógico que um e outro eu falava, cara, pega o teu contrato, leva para um advogado e pede para ele te dar a resposta, se você vai ter algum vínculo com a gente. Infelizmente, dentro de um volume desse. Então, por isso que eu recomendo para que vocês sempre tenham, daquela pessoa X que estiver trabalhando com você, um contrato de representação. Nele ali vai estar estabelecido qual é a porcentagem do serviço que ele vai ganhar. Normalmente a gente indica pagar 10% do valor do serviço. Mas vamos lá. E quem são esses representantes? Quem que é os melhores representantes que você possa ter? Primeiramente, pessoas do seu relacionamento, como a Ellen colocou ali, do seu network. Essas pessoas já vão conhecer pessoas que têm problemas com regulação de imóveis. Então, eles vão trazer para você. Você vai conseguir, com eles, criar ali uma rede de pessoas que conhecem, de pessoas que vai te indicar. Eles podem apenas indicar e você fazer o atendimento, ou você pode também treiná-lo para que ele faça esse primeiro atendimento. Inclusive, eu entendo que é o mais saudável. Ele faz o primeiro atendimento, aquele atendimento mais comercial, com menos informação técnica, porque você não tem ele, nem é interessante você investir tempo para querer formá-lo como uma pessoa que entende de regulação de imóvel. Não, você tem que ter aquela pessoa que faça o primeiro atendimento, com destreza ali do assunto, ele saber as coisas básicas da regularização de imóvel. Saber falar sobre você, é aquela pessoa que vai, de fato, dizer que você é um excelente profissional, que você trabalha na área, que você já tem feito isso, né? Então, o representante, ele chega num lugar que muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar. E quanto mais representante que você tem, mais rápido você vai se expandir na sua cidade. Então, você tem que tipo de representante você pode ter? Primeiramente, é aquele representante do seu network. É aquele representante que talvez é o seu tio, talvez é o seu avô, talvez é o seu primo, que conhece outras pessoas e quando surge o assunto, ou ele vai atrás também desse cliente, vai falar, olha, a minha prima é advogada, o meu primo é corretor, ele trabalha com regularização de imóvel, ele resolve esse teu problema. Eu tenho aquele meu parente que pode ser, mas também tem um profissional que me ajuda, tem os profissionais que eu tenho um contato, que eu tenho acesso. Então, o que você vai fazer? Reuniões com essa pessoa do seu network, falando que você trabalha, e cada indicação dela, que fechar negócio, você vai passar para ela 10, ou às vezes se você quer passar 5 ou 15, aí é contigo. O que nós pagamos para representar? 10%. O serviço custa 10 mil, R$1.000 é da pessoa.
Ah, mas eu vou resolver em 24 vezes. Faz um acordo com ele. Lógico, pague menos parcelas, senão você não vai conquistá-lo. Talvez as primeiras parcelas seja dele e você fique com o restante. Enfim, aí vai daquilo que você entende, que o seu caixa e que você queira. Eu sempre vou privilegiar que o meu representante receba rápido. Por quê? Porque eu quero ele trabalhando, ele trazer mais serviço. Então, crie aí dentro do seu contexto, dentro do seu network, essa movimentação. Conversa com um, toma um café com o outro. Se talvez mora do outro lado da cidade, está com dificuldade de se encontrar, faz um call, igual agora nós estamos fazendo aqui, pela internet, bate um papo com ele e fale para ele. Minha dica sempre, faça um contrato de representação. Deixe isso de uma forma formal, para ficar claro. Se é 10%, é 10%. Está escrito. Então, sempre faça um contrato formal. Tá. Outra forma de você ter esse representante, faça uma campanha na internet. Por quê? Quem são os representantes interessantes de você ter? Corretor. Corretor é maravilhoso, gente, ter corretor como representante. Porque ele, dentro daquele bairro que tem a imobiliária, ou que ele trabalha, ou dentro daquela região que ele trabalha, ele sabe de todos os BO dali, todas as problemáticas daquele lugar ele sabe. Ele sabe de quem ir atrás do serviço. Construa com o corretor isso. Outra persona interessante, o contador. O contador também sabe de tudo que os clientes têm de problema. É um outro. E o contador é assim, ele não vai sair do escritório para captar cliente. Ele não faz isso nem para ele, na maioria das vezes. Nem para ele faz. Você acha que ele vai sair para vender serviço de regulação de imóvel? Não vai. Mas os clientes dele, ele sabe. Então, quando ele olha ali, esse cliente tem um problema, ele vai indicar para você. Além do contador, alguns advogados amigos que não trabalham na área. Tem advogado que só trabalha com civil, tem outros só com trabalhista, ou com outras áreas, ou criminal. Enfim, esse advogado fica sabendo de alguma coisa, ele te indica. Faça uma parceria com ele. Arquitetos ou engenheiros que não trabalham na área de regularização de imóveis, tem vários profissionais assim, mas só esses profissionais não. O presidente da associação de bairro, você descobriu que aquele bairro tem uma associação e tem um presidente, converse com ele, transforme ele no seu representante. O dono de um material de construção, ele sabe também ali do bairro, as pessoas conversam com ele. Ele entende o bairro dele, ele sabe da carteira de clientes que eles têm. Então você identifique esses possíveis parceiros e vai conversar com eles. Ou, novamente, a campanha na internet. Procura-se representante para vender serviço de regularização de imóveis. Vai chegar muita gente no teu celular. Muita gente mesmo. Por quê? Porque nós fizemos isso várias vezes, nós sabemos que funciona. A partir disso, o que você vai fazer? A gente tem um treinamento muito básico, muito simples, e é para ser simples, que você vai aplicar para eles. Vamos lá, você criou uma campanha na internet, conseguiu captar 12 representantes. Você tem 3 amigos que aceitou ser teus representantes, já deu 15. Você conversou com uma pessoa que indicou lá o presidente do bairro X. Veio uma pessoa através dessa indicação. 16 pessoas montam um dia, falam, gente, nós vamos numa pizzaria X, ou aqui no meu escritório, ou enfim, ou num cowork, num lugar onde você dá o treinamento ali. É um treinamento de 1 horinha só, é rápido, não é cansativo. Monta um coffee break ali, invista ali, é barato isso. Trate bem. Com certeza ali de 15 pessoas você vai ter uns 4, 5 que vai trazer serviço para você. No mínimo, uns 4, 5 ali vai ser teus parceiros. E aqueles que você foi identificando que são mais proativos para te ajudar, desenvolva relacionamento. Gente, representante só tem 2 formas
dele ser teu parceiro? Só tem duas. Uma é dinheiro, outra é relacionamento. Como ele está se tornando seu representante agora e não está ganhando dinheiro ainda com você, é relacionamento. Chame ele para tomar um café. Vamos imaginar que você tenha 15 representantes. Gente, não se iluda, 15 não vão correr por você. Mas 5 vão. Identificou quem são esses 5? Almoce um dia com um, tome um café com outro, marque alguma coisa do interesse daquele outro. Se descobriu que ele tem alguma coisa em comum com você, que gosta dos mesmos assuntos, sei lá, vamos imaginar ali, a pessoa gosta de tal coisa ali, de ir numa feira X na cidade, comer um pastel. Vai lá um dia comer um pastel com ela. Se a pessoa gosta de, sei lá, pescar e você pesca, marca um dia de pescar com ela. Enfim, cria relacionamento, que essa pessoa vai se transformar num vulcão ali, vai trazer serviços para você. É uma bazuca, entendeu? Então, trate bem esses parceiros, caminhe com eles. Por quê? Porque é o relacionamento, ele não está ganhando dinheiro ainda com você. Porque quando eles estão ganhando dinheiro com você e viu que é interessante vender serviço, é uma coisa natural dele ser teu parceiro, de estar caminhando com você. Mas enquanto eles não estão ganhando dinheiro, o que sobra é o relacionamento. O que tem é o relacionamento. Então desenvolva relacionamento com o seu time de representantes. E como? É o que eu já citei de exemplos. O representante, com certeza, ele vai te validar. Vamos imaginar que eu tenho um escritório, que eu tenho a doutora escritura no centro da cidade, mas eu não estou lá na zona leste da cidade, não estou na zona sul, não estou na zona norte. Quando você chega ali, você quer vender um serviço, você vai estar atendendo um cliente, essa pessoa não te conhece. Até mesmo o lead que você captou na internet, você não conhece. Mas a Maria que indicou, ou o João que indicou aquele serviço, ele vai te validar. Ele vai dizer, olha, o Will, excelente profissional, tem 20 anos de experiência com regularização de imóveis, doutor escritura, nível nacional, etc, etc. Essa pessoa vai te validar. Pode fechar contrato com ele porque ele é da minha confiança. Por exemplo, qual é o estado que nós mais prestamos serviço hoje no Brasil? Minas Gerais. Gente, eu sou do Paraná. Eu sou do interior do Paraná. Eu falo muito parecido com o interior de São Paulo também. Então, se eu estivesse vendendo serviço no interior de São Paulo, seria fácil, porque o nosso sotaque é parecido. A gente fala porta, a gente fala portão, porteira, a gente tem essa fonética do R, puxado. Quando eu vou para Minas, abrir a boca, todos sabem que eu não sou mineiro. Todos sabem que eu sou do sul. Alguns falam, você é do interior de São Paulo, porque ele conheceu alguém que é do interior de São Paulo, fala parecido. Outro pergunta se é gaúcho, fala, não, o sotaque do gaúcho é diferente. Mas ele viu o R no meio, ele sabe que é do sul. Perdão. O interior de São Paulo, mas principalmente ele sabe que eu não sou mineiro. E aí quando eu tenho um representante ali da cidade X, Y de Minas, ou do Pará também, que prestamos muito serviço no Pará, principalmente na área rural, esse representante me valida. É ele que vai estar validando você. Então é natural a pessoa lidar com desconfiança, porque ele já teve alguém que às vezes ele teve uma experiência negativa, ou ele conhece alguém que teve uma experiência negativa. Isso gera um desconforto, isso gera uma desconfiança. E, gente, não leve para o lado pessoal se desconfiar de você. Por quê? Porque o mundo hoje, infelizmente, temos pessoas que são péssimos profissionais, às vezes não entrega porque ele é um péssimo profissional, ou porque também tem muito profissional de má fé. Então, infelizmente, tem esses dois tipos de profissionais que não vai entregar o serviço. Portanto, se alguém desconfiar de você, não leve para o lado pessoal. Mas, quando você tem um representante, esse representante vai te validar. Esse representante vai dizer,
fecha o serviço com o profissional X, porque eu trabalho com ele, ele é daqui da cidade e é da minha confiança. E além disso, ele faz parte de uma rede de regulação de imóveis a nível nacional. Hoje a Doutor Escritura tem ali os seus 100 franqueados. Ele faz parte desse ecossistema que temos ali 100 franqueados. Portanto, eu estou aqui para representar essa empresa, para vender esse serviço X. Então, não fique desconfortável se alguém invista no seu representante para ele te validar. E aí vai ser diferente o tratamento. Por quê? Por mais que aquele cliente talvez tenha algumas dúvidas, por mais que ele possa ficar com um pé atrás, ele vai confiar naquele representante X que é do bairro dele, que ele já conhece há vários anos e ele vai te validar. Entendeu? Então, isso facilita a sua venda. Isso vai facilitar o fechamento de serviços. Entendeu? Então, a gente tem aqui no manual do representante modelos de mensagens a ser enviadas, que ele só coloca o nome dele, enfim, isso aí nós vamos fornecer para vocês. O que fica aqui é realmente ele fazer esse meio campo para você. Então, hoje, o que mais fecha serviço ainda é a indicação. Então, quando você monta um bom time de representantes, você vai ter um resultado maravilhoso. Ah, mas é maior do que eu investir em leads? É difícil eu te falar, porque eu não sei quanto você vai investir em leads. Se você for investir 10 mil reais por mês em captação na internet de lead e ter 5 representantes, eu posso te falar que vai ser via internet. Se você vai investir 50 reais e vai ter 10 representantes, eu sei que vai ser via indicação. Então, depende do que você vai investir. Você vai investir tempo com os representantes ou você vai investir dinheiro na captação de lead. Não tem aqui agora, como eu te falar, não, tudo depende daquilo que você está investindo. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é você investir um valor significativo em captação de lead e criar um número significativo de 20, 30 representantes. Isso é o modelo ideal. Se você puder investir ali em torno de 6 mil reais, entre 6 a 10 mil reais e ter ali 20, 30 representantes, é o modelo ideal. Mas sabemos que alguns podem isso e a grande maioria não pode investir todo esse valor. Agora de início ou não está se desenvolvendo ainda. Então comece a ter representante o máximo que você puder, porque isso não te custa nada. Isso te custa tempo, isso te custa conversar, bater papo, vender para ele um projeto de empresa, né? Que vocês podem crescer juntos, etc. Então, invista o seu tempo na construção de um time de representantes. Invista o seu tempo em ter 2, 3 dezenas de representantes. Invista o teu tempo em construir relacionamentos, porque eles vão trazer serviços com toda certeza. Muitas vezes esse representante já trabalha na prefeitura, então ele já vai indicar outras coisas que te ajudam. Muitas vezes esse representante trabalha no cartório de imóveis, então ele toda hora tem contato com uma problemática ou outra. Então observe essas coisas, que vai facilitar muito, muito, muito a sua captação de serviço. Então, de uma forma assim, bem resumida, né? Estou aqui já há 1h e pouco aqui com vocês. Essas são as melhores formas de você conseguir captar serviços. É o que? Como eu disse, rapidamente aqui trazendo aquilo que eu conversei com vocês hoje. Através de posicionamento, aquele cliente que vem até você. Porque você está se posicionando, toda hora ele está vendo alguma coisa seu na internet e quando ele tem aquela problemática, ele vem até você. Segundo, você ir até ele. Você mostrar para ele, olha, resolva tal problema, X, Y, e ele clica ali na sua propaganda, cai ali naquele número que você cadastrou, que é o seu celular do seu comercial, às vezes até o próprio celular que você usa,
E aí ele vai dizer qual o problema que ele tem e você vai atender, ele vai tentar fechar. Terceiro, através do representante. Criar esse timaço de representante, criar pessoas nas mais variadas profissões para que elas possam, né, captar clientes para você. Esse é o custo mais barato, inclusive, de você conseguir ter clientes através dos representantes. Então, esses 3 modelos de captação de serviço é o que hoje mais dá resultado. Ah, tem outras formas? Tem. Estou te trazendo as 3 principais. Também falei um pouco como, quando você está ali no fechamento, as formas também de identificar de como fechar os serviços, né? O que facilita você nesse fechamento. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, seguindo esses passos, impossível você não fechar serviço. Eu nunca vi ainda na nossa rede alguém que segue esses passos e não fechar. Se você está seguindo esses passos e não está fechando o serviço, converse com a gente, esteja com a gente, o nosso suporte vai te ajudar. Eu faço questão de entender um pouco mais a sua problemática. Juliano está aqui também para te ajudar, outros profissionais, para que facilite você a fechar serviço. Você investiu em nós, você investiu na sua franquia, é exatamente para ter esse suporte e a gente ajudar isso. Se você está fazendo esses passos e está tendo alguma dificuldade, a gente vai revisar os seus passos para ver se a gente entende se tem alguma coisa ali que tem que melhorar, se está faltando alguma coisa, enfim. A gente precisa descobrir, porque várias campanhas que nós fazemos aqui, nós vamos acertar ela lá pela 7ª, 8ª tentativa, não é da primeira. Então tem muitas coisas aqui que a gente fez, não deu certo, faz de novo, até que a gente valida. Por exemplo, a gente tem aqui a campanha de captação de leads para vender franquia, que é um lead lá de... que é lead não, perdão. Que é uma figura lá de 2020 ou 2021, que ainda dá resultado. A gente já fez um monte de coisas novas, a gente achando que seria legal. Não, o que dá resultado é aquela que a gente validou lá atrás. Então, não tem assim uma coisa, vai ser isso. Não, não deu certo, faz uma outra coisa diferente até validar aquela correta. Espero ter ajudados. Temos o nosso suporte para continuar te ajudando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa aula vai estar gravada. Tem alguma dúvida também que não foi suprida nessa aula? Por gentileza, encaminhe para nós as suas dúvidas. Nós vamos estar respondendo, vamos estar suprindo. E está fazendo alguma coisa, não está dando resultado? Nos procure. Será um prazer ajudá-los a ter resultados. Tá bom? Tenha uma boa noite a todos. É sempre bom estar aqui batendo esse papo com vocês. Um abraço a todos.